Quantos trouxeram as suas Bíblias? Levante assim o mais alto que você puder. Diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou ela diz que eu sou. O que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nesta noite, eu serei tocado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo de número 4. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 4, nos diz assim a palavra do Senhor: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queria repetir junto com a igreja a parte B desse versículo: mas criai-os. Vamos lá? Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, nós queremos louvar a Deus por esse dia especial, pela vida de todos os pais que estão aqui presentes, por aqueles que estão nos visitando, pelos convidados. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus abençoe todos os pais nesse dia especial. O Senhor colocou em nosso coração de trazermos nesta noite uma reflexão sobre o ser pai. O pai, um homem de valor. À luz da palavra de Deus, quais os princípios que nós, pais, devemos seguir para sermos bem-sucedidos na nossa missão de sermos pais. Ser pai é uma missão sublime, é um grande privilégio. É um privilégio tão grande que o próprio Deus, ao se revelar para o homem, o Senhor se revela também como Pai. Deus se identifica como Deus Pai, como Deus que cuida, como Deus que provê, como Deus que direciona as nossas vidas. Mas, além de ser um privilégio, ser pai é também uma grande responsabilidade. É também um grande desafio. Pois não basta gerar filhos. É preciso muito mais do que isso. É preciso investir na vida deles, preparando-os e educando-os para a vida, a qual Deus lhe concedeu. Então, como pais, nós temos essa grande responsabilidade. Muitos homens ao longo da história lograram êxito, alcançaram fama, sucesso no mundo externo, no mundo secular, porém não tiveram êxito no quesito, muitas vezes, principal, que seria a sua missão de ser pai. A Bíblia conta a história de homens de Deus que não conseguiram ter sucesso também nessa área. Nós podemos citar o exemplo do sacerdote Eli, que era um sacerdote na casa de Deus, mas era um fracasso como pai. Podemos citar o exemplo de Samuel, que não conseguiu levar os seus filhos também ao temor de Deus. Podemos citar o exemplo do próprio rei Davi, que alcançou inúmeras vitórias na sua vida, mas não conseguiu apacentar os seus filhos.
conseguia liderar Israel, mas não conseguia liderar a sua casa. Então, pessoas que não conseguiram alcançar o sucesso ou a eficácia como pais, porque desconsideraram princípios, porque não atentaram para a sua missão principal dentro de casa. Quando a Bíblia se refere a filhos, a Bíblia fala de filhos como flechas na mão do valente. E esse valente a qual a Bíblia se refere são os pais. Os filhos são flechas que estão nas mãos dos pais. E que os pais, com a graça e a sabedoria de Deus, têm a missão de apontá-los para a direção certa. Vocês podem dizer amém? Então, cabe a nós, pais, agirmos de acordo com esses princípios. E à luz da palavra de Deus, vamos ver alguns princípios que são fundamentais para nós, como pais. Em primeiro lugar, o pai é alguém que é exemplo para os seus filhos. Antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. O pai não pode apenas ensinar aos filhos, mas deve ensiná-lo no caminho. O pai é um espelho que reflete a sua vida, a sua imagem perante os seus filhos. O espelho, embora mudo, porque o espelho não fala, o espelho não discursa, mas o espelho reflete a imagem. Assim também deve ser a vida do pai, através da sua atitude, através do seu viver, através das suas ações, através da sua visão de vida, através da sua fé, através da sua fidelidade. Tudo isso ele está deixando um legado precioso para os seus filhos, o legado do exemplo. Alguém uma certa vez disse que os pais devem 3 coisas aos seus filhos. E essa pessoa disse assim: exemplo, exemplo e exemplo. Por quê? Porque as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. As palavras podem até convencer, mas o exemplo fala mais alto e fala mais forte. Então é muito importante nós, pais, entendermos que devemos ser referenciais para os nossos filhos. Que ao invés de estar olhando para outros fora do lar, fora de casa, ou se espelhando em pessoas da televisão, que os filhos possam olhar para os seus pais e ver neles o grande exemplo para as suas vidas. Isso sim faz muita diferença. Em segundo lugar, nós queremos destacar que o pai é alguém que dedica tempo para os seus filhos, que separa tempo de qualidade para estar com eles, para se dedicar a eles. Vivemos uma época de agendas lotadas, de compromissos diversos, pessoas que não têm tido tempo para nada na vida, vivem muitas vezes no que é urgente e muitas vezes não percebe que não está dedicando tempo suficiente ao seu filho. Isso é algo muito importante e fundamental, porque quem ama, prioriza. Diga, quem ama, prioriza. Quem ama encontra tempo para a pessoa amada. Os filhos são importantes e nós devemos dedicar tempo para eles, a estar com eles, tempo de qualidade. Tempo aqui não é nem tanto a quantidade, mas a qualidade desse tempo que se é dedicada. Se alguém diz, mas eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, você está falando certo, você está ocupado demais. Está ocupado demais, porque todos nós como pais devemos ter tempo para os nossos filhos.
A Bíblia fala de Jó, patriarca Jó, um homem que dedicava tempo aos seus filhos, um homem que se ocupava em estar acompanhando a vida dos seus filhos, de estar observando aonde os seus filhos estavam, com quem estavam, o que estavam fazendo. Isso é muito importante. Dedicar tempo de qualidade. Conhecer o íntimo, conhecer os pensamentos, conhecer o coração, conhecer as lutas, conhecer as dificuldades. E isso requer tempo. Conta uma história que um pai muito ocupado chegava em casa, tarde da noite, depois de um dia difícil de trabalho. E era o único momento que o filho tinha para estar com ele. E o filho chamava: pai, brinca comigo. Pai, conversa comigo. E o pai dizia: eu não tenho tempo, filho, agora não posso, depois. Eu estou muito ocupado. E o pai ia assistir o jornal e ficava ali naquela ocupação. E o filho um dia perguntou: pai, quanto que o senhor ganha por hora de trabalho? E o pai disse: por que você está me fazendo essa pergunta? Ele disse: não, porque eu estou curioso, queria saber. E o pai disse: é X que eu ganho por hora de trabalho. E o filho guardou aquilo no coração e começou a juntar o dinheiro, Quando chegou aquele valor, ele disse: pai, tome aqui. Ele disse: para que você está me dando esse dinheiro? Ele disse: não, porque eu quero pagar o senhor por 1 hora para o senhor ficar comigo. Porque o Senhor disse que ganha X por 1 hora de trabalho. E eu faço tanta questão que o Senhor fique comigo. Que o Senhor brinque comigo. Que o Senhor me dê atenção. Que o Senhor me ouça. Que o Senhor converse comigo. Que eu pensei que se o Senhor ganha esse valor para trabalhar, eu acredito que se o Senhor receber das minhas mãos, o Senhor também vai aceitar passar essa hora comigo. E aquele pranto entendeu a loucura que ele estava cometendo ao não dedicar tempo de qualidade aos filhos. A presença do pai é insubstituível na vida do filho. Não adianta dar coisas, não adianta dar objetos, não adianta dar presentes, porque muito mais do que presentes, muito mais do que brinquedos caros, tecnológicos, a presença do pai ao lado do filho faz muito mais diferença. É tempo, amados, de nós pararmos na nossa agenda, nos nossos compromissos e dizermos: agora eu vou ficar com meu filho. Se ele é um menino, pega uma bola e joga e chuta com ele, brinca com ele no quintal. Deixa de vez em quando ele fazer o gol, se joga em cima da bola, brinca com ele. Se é uma menina, senta com ela, procura dar tempo, brincar, ouvir, conversar, porque isso é algo insubstituível e que não volta atrás depois. Não volta. Porque quando passar, e eu já vi testemunhos de muitas pessoas, já ouvi em DVD mensagens, testemunhos de empresários que disseram que se envolveram tanto com o mundo dos negócios, que quando abriram os olhos, a sua filha não era mais aquela mocinha pequena, já era uma mulher feita. O seu filho não era mais aquela criança, já era um homem. E filho esse que ele não viu pequeno, filho esse que ele não acompanhou a sua infância. A infância é um momento maravilhoso da vida. A infância é um momento singular, é um momento especial que não volta. Então o pai deve dedicar tempo de qualidade ao seu filho, procurar estar com ele, dedicar o melhor do seu tempo para os seus filhos. Em terceiro lugar, o pai é alguém que equilibra correção e encorajamento. 2 palavras importantes no relacionamento dos pais com os filhos. E deve existir um perfeito equilíbrio nessas 2 palavras. Correção e encorajamento. Uma coisa sem a outra produz um desequilíbrio e prejudica a formação da personalidade e do caráter da criança. Enxergar os erros. Se um pai só consegue cobrar,
Se um pai só consegue corrigir o erro dos seus filhos, isso vai ser para ele um peso. Qualquer filho vai sentir um peso com atitude como essa. E a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, se um pai só sabe cobrar, só sabe corrigir, só sabe apontar os erros, isso vai ser um peso para o filho. Se por outro lado ele não enxerga a necessidade da correção, mas só sabe também apoiar, encorajar, passar a mão pela cabeça e muitas vezes fazer vista grossas aos erros dos filhos, isso também não vai fazer bem. Então, pai é alguém que equilibra correção com encorajamento. É aquele que, quando o filho precisa de ser corrigido, senta com ele, conversa com ele, olha nos olhos dele e diz: filho, isso não está certo, eu não concordo com isso, não vá por aí, o caminho é este, eu sou seu pai e eu quero o melhor para você. O filho gosta disso, o filho sente segurança. Mas quando o filho também acerta, quando o filho age correto, quando o filho faz uma coisa agradável, o pai também observa, ele está atento e ele chega junto e diz: filho, você está de parabéns, eu tenho orgulho de ser o seu pai. Porque sabe elogiar, sabe encorajar, sabe apoiar. Filha, você é linda, você é a menina dos olhos de Deus, você para mim é uma princesa. Filho, eu admiro você, eu vejo as suas qualidades, você é inteligente, você tem potencial. Saiba que ainda que as pessoas não acreditem em você, saiba que o seu pai acredita em você, meu filho. Glória a Deus. Encorajamento, amados. E Deus colocou sobre os nossos ombros esta missão maravilhosa. Não é a sociedade, não são os meios de comunicação, não são os programas, não é a internet que vai determinar o que os nossos filhos serão, mas é a vontade de Deus na vida dos nossos filhos. E como pais, nós estamos aqui na presença do Senhor para glorificar a Deus e com a graça de Deus e com a sabedoria do Senhor declarar: os nossos filhos são bênção do Senhor, são flechas na mão do valente, que vai acertar o alvo em nome de Jesus. Não adianta, amados, nós fazermos vista grossa, não observarmos as necessidades que os nossos filhos precisam. É necessário alertá-los, abrir os olhos deles, muitas vezes. Se você está conseguindo ver uma coisa que o seu filho não está vendo, não fique apenas no pensamento. Sente com ele e converse. Meu filho, isso está me preocupando. Você está se excedendo nisso. Você está passando dos limites nisso, filho. E eu estou aqui para te ajudar, para te alertar do perigo. Quando você estuda a vida de Davi, você percebe que o erro de Davi como pai foi que Davi empurrava tudo com a barriga. O erro de Davi como pai é que Davi estava sempre empurrando as coisas com a barriga. Aconteceu um problema sério entre dois filhos de Davi, entre irmãos. E o irmão mais velho chegou para o pai e contou e disse: olha, Davi, aconteceu isso. E Davi disse: tá bom, depois eu resolvo. E foi deixando, e o irmão mais velho, o irmão revoltado, esperando que o pai tomasse uma providência, tomasse uma atitude, chamasse os seus filhos e corrigisse.
E Davi empurrando com a barriga, não, isso é assim mesmo, é coisa de jovem, é coisa de adolescente. E deixava os problemas irem se amontoando. Enquanto a atitude correta dele era ter chamado. O filho sabe como isso é importante. Você não está espantando, nem colocando o seu filho para longe, você está trazendo ele para perto. Quando você se importa e corrige quando é necessário corrigir, e elogia quando é necessário elogiar. Na verdade, o elogio tem mais força até mesmo do que a correção. Porque um elogio é um incentivo a mais para alguém continuar. Para alguém continuar acertando. Observe se não é assim. Se alguém chega para você, você está fazendo algo bom, e alguém te elogia por aquilo que você está fazendo, o que é que você sente? Vontade de melhorar, de continuar. Então, se dentro do lar, os pais percebem esta sensibilidade, a importância do elogio, e aprecia, e ressalta as qualidades, e enfatiza as virtudes, o que vai acontecer é que esse filho, ele vai crescer, principalmente por dentro. Ele vai se sentir mais motivado ainda. Porque nada é mais forte na mente de um filho do que a palavra de um pai e de uma mãe. E quando nós falamos algo para os nossos filhos, isso tem um peso muito grande. Por isso o pai deve equilibrar a correção e o encorajamento. E em quarto lugar, o pai é alguém que cuida da vida espiritual dos seus filhos. O pai é alguém que cuida da vida espiritual dos seus filhos. Não basta apenas dar teto, comida, roupa, educação e segurança aos filhos. É preciso conduzir os filhos no caminho do Senhor. O pai deve gerar seus filhos não apenas biologicamente, mas também deve gerá-los espiritualmente. Não apenas se olhar para o aspecto secular e material. Pastor Lumar, na abertura do culto, falou sobre isso. Não é suficiente apenas colocar em uma boa escola. Não é suficiente dar as melhores roupas, os melhores brinquedos. Não é suficiente fazer as vontades dos filhos. Mas o mais importante é conduzi-los no caminho do Senhor e cuidar da vida espiritual deles. Como isso é importante, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso adversário, ele não está preocupado com o tipo de coisas que nós damos aos nossos filhos. Ele não está interessado nisso. O nosso adversário, ele não está preocupado em impedir que os nossos filhos tenham isso ou tenham aquilo. Mas ele está preocupado, querendo evitar ou impedir que os nossos filhos sirvam ao Senhor. E a maior alegria de um homem e de uma mulher de Deus é ver que os seus filhos estão andando na verdade, estão servindo ao Deus Todo-Poderoso. Aplauda ao Senhor por isso. Ou seja, o mesmo ardor que nós temos
para ver o sucesso profissional de um filho, o mesmo ardor nós precisamos ter para vê-los crescendo espiritualmente. Como disse o escrivão, não basta ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos. Precisamos ter filhos salvos. Filhos que são mais filhos de Deus do que nossos filhos. Aleluias! Que esse ardor esteja no nosso coração. Anda lá, basuri, anda lá, bas. Como pais que têm nas mãos flechas para acertar o alvo. Que os nossos filhos glorifiquem mais a Deus do que atendam às nossas expectativas. Ser pai é se importar com a condição espiritual dos filhos. É orar por eles. É acompanhá-los e vê-lo como está meu filho com Deus. Como está meu filho com Deus. Nós temos, amados, um brilhante exemplo do patriarca Jó. No capítulo 1, quando a Bíblia descreve que Jó tinha inúmeros filhos. A memória me foge, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Já tinha 10 filhos. E o que Jó mais se preocupava era com a vida espiritual desses filhos. A palavra diz que Jó se levantava às madrugadas e intercedia pelos seus filhos. E apresentava-os a Deus. E dizia: se porventura os meus filhos pecaram contra o Senhor, eu estou intercedendo, eu estou clamando, eu estou sacrificando por eles. Eu estou intercedendo pela vida dos meus filhos. Glória a Deus. E é isso que Deus espera de nós, pais. Porque você, eu, nós somos sacerdotes na nossa casa. Nós somos responsáveis pela arca do concerto dentro do nosso lar. E aí nós temos essa nobre missão de zelar pela vida espiritual dos nossos filhos. O lar é a grande escola espiritual dos filhos. E os pais precisam ter tempo para ensinar os filhos, orar com os filhos, interceder juntamente com eles e celebrar juntamente com eles. Porque os nossos filhos precisam estar debaixo e cobertos de oração. O mundo quer tragar as crianças, o mundo quer tragar os adolescentes, o mundo quer tragar os jovens, mas nós estamos aqui como pais valentes do Senhor, guerreiros do Senhor, para dizer: os meus filhos são herança de Deus, os meus filhos são do Senhor Jesus. Os meus filhos são geração de Deus. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para o Senhor da glória. Amém, queridos? A maior alegria dos pais deve ver os seus filhos andando nos caminhos do Senhor, seguindo a Deus e obedecendo a sua palavra. E para alcançarmos esse objetivo, é necessário sermos exemplo, dedicar tempo, corrigir, encorajar e cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Eu sei que o labor dos pais não é fácil. Sei que muitas vezes somos
cobrados. Muitas vezes temos desafios grandes, responsabilidades financeiras, compromissos, tanta coisa a ser feita. Mas o mais importante é a nossa casa, é a nossa família. O maior sucesso do homem se refere ao seu lar e à sua família. Nada justifica o fracasso de uma família. Nenhum sacrifício para obter sucesso vale a pena se for à custa do bem-estar da família. E Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele confiou a homens falhos como nós, a homens cheios de limitações e dificuldades. Mas Deus confiou a nós essa nobre missão. E que Ele mesmo, que nos confiou essa missão, possa nos capacitar, possa nos dar forças e coragem para fazermos a nossa parte. O que Deus confiou a mim e a você, não transfira a outros. Não transfira ao tio, não transfira à tia, não transfira à avó, não transfira ao avô, não transfira ao professor, não transfira à escola, não transfira a ninguém aquilo que Deus confiou a você, porque existem responsabilidades que são intransferíveis. E Deus quer nos usar para marcarmos positivamente a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Quero convidá-los a se colocar em pé. Com essa palavra de Deus para o nosso coração, nos despertando, nos renovando, enchendo de mais disposição para sermos pais segundo o coração de Deus. Nós gostaríamos de fazer uma oração especial para os pais que estão aqui essa noite. Deus conhece o teu coração. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe, muitas vezes, as lutas que você tem enfrentado. E quem sabe até o peso dessa responsabilidade. Mas o Senhor está aqui, querido, para te abençoar como pai. Para dizer a mim e a você que Ele sabe o tamanho do nosso desafio, mas Ele sabe também que nós somos capazes de superar e de vencer. Você é o melhor de Deus. Eu queria convidá-lo para receber essa oração, para juntos nós orarmos aqui. Você vir aqui na frente, aqui no altar, os pais, os homens, os varões, os sacerdotes do lar.
Vou convidar os pastores a estarem aqui próximo para orarem também. Sinto o olhar, Senhor. Sua vida é muito importante para Deus. Dentro de mim. Você é muito importante para Deus. De bom. Mas um desejo eu tenho. O Senhor tem visto o teu esforço. De ser transformado. O Senhor tem visto Preciso a tua dedicação. do teu perdão. O quanto você tem lutado para dar o melhor para a sua casa, para a sua família. Dá-me um coração. Glória a Deus. Ao teu. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, nós louvamos a Deus pela sua vida. Igual ao teu coração. Glória a Deus. Disposto a Glória a Deus. obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Existem imagens que ficam gravadas na nossa mente. Pai Santo, aleluia. E quando eu me lembro, na minha infância, meu pai era um representante comercial. Ele trabalhava viajando. E eu pequeno tenho na minha mente essa imagem. Quando ele pegava a mala, colocava os talões de pedido e se arrumava para viajar. E muitas vezes avistei e vi ele saindo à noite, quando todo mundo estava se preparando para dormir, ele já estava se arrumando para viajar, pegar a estrada. E muitas vezes eu ficava olhando aquilo e não entendia por que ele faz isso por nós. Eu não entendia. E um dia eu disse: meu pai, por que o senhor faz isso por mim? Por que o senhor se arrisca? Por que o senhor me dá essas coisas? E ele disse: quando você for pai, você vai Glória a entender. Deus. Aleluia. Você vai entender. Glória a Deus. E aquela imagem eu glória nunca esqueci. Ei, Jesus. Glória a Deus. Daquele esforço, daquele sacrifício, daquele homem que muitas vezes levava chuva. Que lutava. Que enfrentava tantas coisas. Uma vez eu vi um pai dizer assim: ele estava sendo humilhado numa empresa, sofrendo de um trabalho, e ele disse: eu não saio desse trabalho, porque eu tenho uma família. Porque eu tenho uma família. Eu tenho em casa um filho, eu tenho em casa uma filha que depende de mim. E aquele homem enfrentava tudo. E assim é você, homem de Deus, pai. Nessa noite o Senhor libera uma bênção especial sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. A igreja levante as mãos Glória a para Deus. cá em direção às pessoas que estão aqui. Oh, aleluia. Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Tu és o nosso Pai, Senhor. Tu conheces a nossa estrutura, Deus. Sabe, meu Deus, como nós, ó Deus, buscamos, ó Pai, a tua presença nesta hora. Ó Deus, os teus filhos,
que tem uma missão dada por Ti de ser pai, estão no altar do Senhor nesta noite. E Tu conhece, Deus, a necessidade de cada um deles, as preocupações, Senhor, as suas ansiedades, Deus, a respeito da sua família, dos Teus filhos, Pai. Deus, nossa oração nessa noite, Deus, nós intercedemos, ó Pai, pelos pais que estão no Teu altar nessa noite. Meu Deus e meu Pai, Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Muitas vezes, Senhor, tomamos atitudes erradas, meu Pai, mas pensando em acertar. Talvez, meu Deus, não damos atenção devida aos nossos filhos. Por isso nós estamos no Teu altar nessa noite, para que a Tua mão poderosa possa nos ensinar, nos guiar, Deus, a fazer a coisa certa. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nos dá sabedoria, Deus, para conduzir a nossa família, porque nós somos o sacerdote do lar, Senhor. Essa é uma tarefa, meu Deus, importante, concedida por Ti, Senhor, para nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como foi ministrado nessa noite, segundo a Tua palavra, à luz da Tua palavra, Senhor, realiza um milagre na vida deste homem, deste pai, oh Deus, que tem buscado de todas as formas, meu Deus, trazer o melhor para a sua casa, de ser um bom pai para o seu filho. Oh Deus, em nome de Jesus, eu Te peço nesta hora, Senhor, Deus, faz o milagre acontecer, supre a necessidade dos Teus filhos, oh Pai. Quem sabe a Pai que está no altar do Senhor nessa noite, oh Deus, precisando de um emprego, de um aumento no salário, nós rogamos nesta hora por esse milagre, Deus. Opera, meu Pai, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, meu Deus, através desse, oh Deus, deste Pai. Oh Pai querido, Pai nosso que está no céu, nós queremos Te adorar nesta hora, Deus, porque Tu conheces a nossa estrutura, que somos pó, meu Deus, diante de Ti, que somos dependentes inteiramente do Senhor, que, oh Deus, não podemos fazer nada sem a Tua presença. Oh Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nós precisamos de Ti. Oh Deus, libera uma unção nessa noite sobre nós, nos capacitando a ser pais melhores, meu Deus, para o louvor e glória do Teu nome. Que as nossas atitudes, meu Senhor e meu Deus, glorifiquem o Teu nome. Por isso nós Te pedimos ajuda, socorro, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça sobre nós. Visita este Pai, Senhor, visita o seu coração, aleluia, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Que Teu nome seja glorificado sempre em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, também queremos diante do Senhor confessar todas as nossas falhas como pais. Senhor, estamos vendo aí um mundo contraditório, um mundo, Deus, incrédulo, uma sociedade corrompida, desviada, e muitas vezes atribuímos, Deus, as drogas, a violência, a marginalidade, a criminalidade, a falta de punição. Mas Deus, tudo isso tem uma razão. E isso vem da família. Queremos ser pais mais corajosos. Queremos assumir a nossa responsabilidade. Queremos, Deus, andar na contramão. Não queremos ser guiados pela TV, pelos jornais, pelas revistas, ou até mesmo pelos livros seculares. Queremos ser guiados pela Tua palavra. Queremos ser pautados nela. Queremos, Deus, em nome de Jesus, ser lembrados pelos nossos filhos, não pela boa educação que nós demos a eles, não por tudo aquilo que nós proporcionamos para eles.
Queremos ser lembrados por eles, pelos momentos alegres que tivemos ao lado deles, pelos momentos de correções, e acima de tudo, queremos ser lembrados por eles, ao eles olhar para a sociedade e dizer: eu sou de Deus, porque meu pai me ensinou a ser assim. Eu quero ver, Deus, os nossos filhos bem-sucedidos, mas saber que eles foram bem-sucedidos porque eles foram instruídos na tua palavra. Eles não precisaram, Deus, tirar de espertos. Eles não precisaram confiar somente nas suas condições, mas eles venceram porque eles confiaram no Senhor. E por último, Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, queremos ser os responsáveis direto pela salvação dos nossos filhos. Pai, para mim, como pai nessa noite, é muito triste um pai ver um filho receber um canudo em uma universidade, mas esse mesmo filho está desviado da tua presença. É muito triste para um pai ver um filho bem-sucedido em uma empresa, mas ele está afastado dos teus caminhos. E muito mais é triste para um pai ver que a sua casa preparou o filho dele para o mundo, mas não preparou para o Senhor. Quebra isso em nossas casas. Que nossas casas sejam uma igreja, que nossas casas sejam um castelo, que nossas casas sejam um lugar de paz e harmonia. E é no nome de Jesus que te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns a todos os pais. Sejam abençoados em nome de Jesus. Cadê os filhos? Cadê os filhos aí? Procure dos seus pais. Dê um abraço nesse momento. Se seu filho está aí, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Tem coisa melhor do que um abraço de filho, viu? Um abraço de filho é um abraço especial. Podem sentar um instante, queria passar para vocês